Olá, estudante de teologia, seja bem-vindo ao terceiro módulo, onde iremos estudar Cristologia e Soteriologia. Eu sou o professor Itacir e nesse momento eu gostaria de falar um pouco sobre o plano de ensino deste terceiro módulo. Nós temos a primeira parte da ementa, onde nós falaremos dos tópicos centrais da disciplina de Cristologia e Soteriologia. Nessa disciplina, nós estudaremos a teologia da graça de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a obra redentora do cosmos, da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, a doutrina da justificação e da santificação, Jesus histórico e o Cristo da fé, quem é Jesus à luz dos evangelhos, a vida e o anúncio do reino, Páscoa, sentido teológico de morte e ressurreição de Jesus e os concílios cristológicos. Então, são muitos temas para a gente debater e aprofundar nesta disciplina. E quando a gente fala em habilidades e competências, que habilidades a gente espera de um estudante de teologia após o estudo desta disciplina? A gente espera que o estudante entenda a teologia da graça como forma de alcançar a salvação. A doutrina bíblica, como humanidade do cosmos, são recapitulados em Jesus. A graça santificadora oferecida a nós por Jesus Cristo, o diálogo entre fé e o mundo, o percurso histórico de Jesus em seu tempo, a ressurreição de Jesus e a centralidade da fé. Então, conhecer, entender. Então, a primeira palavra é entender todas essas dimensões de Cristo. E conhecimento, conhecer o quê? Outra habilidade, conhecer alguns traços cristológicos que acentuam a graça a partir de Jesus Cristo, o processo de justificação do pensamento de Paulo, a forma como Jesus é apresentado no Novo Testamento, os relatos referentes à infância de Jesus, o caminho realizado por Jesus a partir do testemunho neotestamentário, os concílios cristológicos. Então, se a gente sair dessa disciplina com essas habilidades de entender essa teologia da graça e de conhecer esses traços cristológicos, a gente dá como um tema entendido na profundidade. Espero que isso aconteça com todos, contanto que a gente estude e aprofunde os conteúdos da plataforma. E o conteúdo disponibilizado nessa plataforma, além das referências, nós temos então, na unidade 1, a teologia da graça. Na aula 2, nós temos a graça justificadora de Cristo em Paulo e João, os dois apóstolos. Em Jesus, a humanidade e o cosmos são recapitulados em Deus. Cristo nos justifica e nos oferece a graça santificadora. Então, só na unidade 1 são 4 temas importantíssimos para entender a cristologia. E na unidade 2, o debate entre Jesus histórico e o Cristo da fé, que hoje é muito polêmico esse tema, espero que vocês leiam, aprofundem muito isso, né? A busca de Jesus histórico, como conhecer esse Jesus histórico, situando Jesus em seu tempo, os evangelhos, a história de Jesus. Então, nós temos aí a leitura dos evangelhos, a história de Jesus, para entender ele no seu tempo e como que esse conhecimento, essa experiência de Cristo veio até nós. A relação das tradições cristológicas, quais são as tradições, o que elas falam sobre o Cristo, né? A unidade 3, os relatos da infância de Jesus, os itinerários, o anúncio do reino de Deus, reflexões em torno da morte de Jesus. E na quarta unidade, a linguagem sobre a ressurreição de Jesus, a importância da centralidade da Páscoa para a cristologia e para a fé cristã, os concílios cristológicos e os concílios de Éfeso e Calcedônia. Então, esses concílios sempre têm debates, discussões, polêmicas sobre o que
a igreja fez em cada um deles, o que se tem de tratado, que conhecimentos, como que nós entendemos cada um desses concílios. Eu gostaria que a gente lesse, se aprofundasse, depois a gente debatesse também nos fóruns, para a gente esclarecer cada um desses movimentos, para entender o cristianismo, tá? E os procedimentos metodológicos, como é que a gente vai desenvolver, qual é o método utilizado para a gente desenvolver essa disciplina e aprender os conteúdos dentro dessa plataforma. Então, nós temos aula dialogada, discussão, fóruns, debates, apresentação de vídeos, exercício, trabalho individual, trabalho em grupo, toda a forma para a gente assimilar com mais facilidade os conhecimentos que estão nessa plataforma. E na midiática, nós temos alguns vídeos, que é uma produção de audiovisual realizada pelos professores, conhecimento de cada uma das aulas, tentando mostrar uma síntese para o estudante entender cada um desses conteúdos. Mas a gente pede que você, além do vídeo, leia o tema, leia o texto, tenta entender, porque por mais que o professor tente esclarecer em poucos minutos aquele conteúdo, certamente uma leitura bem aprofundada ela vai assimilar o que é essencial em cada um desses conteúdos disponibilizados, tá? E na questão da prática, nós temos as atividades avaliativas, como fórum, questionários, atividades abertas, são formas diferentes da gente ver o quanto o estudante estuda e aprende uma realidade, tá? Aula síncrona. A diferença entre uma aula síncrona e um videoaula que normalmente a gente coloca dentro da plataforma. A videoaula, a gente faz uma síntese do conteúdo para o estudante entender um pouco o que está dentro de cada uma das unidades. E na aula síncrona, a gente espera que o estudante chegue na aula com dúvidas, conhecimentos, leituras, para partilhar, para debater, para discutir, para a gente aprofundar. Então, entre na aula síncrona preparado para fazer essa sua participação, dar a sua contribuição e não ficar esperando que o professor dê mais uma aula. Então, o objetivo da aula síncrona é o aprofundamento, o debate. Ela tem a duração de 35 a 50 minutos. Então, dentro desse período, se prepare para fazer. Quanto mais preparado, se você tem dúvidas, coloca no papel e na hora você faz a pergunta para o professor, para os colegas, para a gente aprofundar e sair dessa aula síncrona com mais conhecimento que nós entramos nela, tá? Os recursos didáticos, então, são essas aulas online, debate, produção de texto, elaboração de mapas, murais, gravação de vídeos, são essas formas da gente usar a didática para gerar o aprendizado, tá? A avaliação da aprendizagem é feita através de na verdade são 5 atividades. A primeira é um fórum, onde a gente espera que o estudante coloque as suas contribuições de leituras feitas na plataforma, fora da plataforma, conhecimentos, experiências. Então a gente espera que seja um espaço rico nesses fóruns. Vale 1 ponto, e é só seguir o critério que a gente coloca dentro do fórum. Depois, na unidade 2, o conteúdo da unidade 2 é avaliado através de 10 questões de múltipla escolha, modelo ENAD. Então, leia para entender o conteúdo, para assimilar o que tem dentro daquela plataforma, daquele conteúdo. E se quiser fazer leituras complementares, também você pode fazer, que melhora o aprendizado. A unidade 3, então, é uma atividade aberta, que pode ser um mapa mental, um vídeo. São formas do estudante demonstrar criatividade para mostrar na plataforma o que ele entendeu do conteúdo da unidade 3, tá bom? A unidade 4 também são 10 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto. Então, ali, se o estudante tirar nota máxima em todas essas 4 atividades, ele tem aí 1, 2, 3, 4 pontos e meio só nessas, E aí, depois tem a prova final com todo o conteúdo da plataforma, valendo 5,5. Então, são essas as atividades que a gente já tem lá, e vocês que já fizeram disciplina sabem que a Católica Virtual ela tem um padrão, e dentro desse padrão é que ela cobra para ver se o estudante conseguiu assimilar e entender o conteúdo da plataforma. Para facilitar, eu coloquei lá no final as referências básicas e complementares. Então, olhe bem ali, eu peço que vocês leiam menos as básicas, que são aí Miranda, nós temos outro autor que também chama o Rubio,
o Boff, lá na Complementares, são teólogos e pessoas que aprofundam muito a questão do conhecimento sobre esse conteúdo da cristologia e soteriologia. Então leiam esses conteúdos, são livros que vão dar uma base boa para você, inclusive debater nos fóruns e ter um aprendizado significativo sobre esse tema. E no final, no final do plano de ensino, eu coloquei um cronograma, uma trilha, coloquei ali para vocês entenderem. Tem gente que muitas vezes não sabe encontrar a trilha dentro da plataforma. Então eu já coloquei lá no final do plano de ensino. A duração desse módulo, ela vai do dia 28/7 a dia 4/10, então é pouco tempo que nós temos ali para a gente fazer todas as atividades. Ela inicia agora dia 28/7, já iniciou. A atividade, nós temos também aqui as atividades avaliativas. A primeira começa no dia 4/8, então agora, 4/8, já nós vamos abrir o fórum para você começar a dar suas contribuições. Dia 11/8, abertura da QME da unidade 2, o conteúdo da unidade 2, são 10 questões. No dia 18/8, abertura da atividade aberta, onde você vai fazer a atividade pedida lá. E depois, 25/8, abertura das questões de múltipla escolha da unidade 4. Então, olha, só no mês de agosto, dia 4, 11, 18 e 25, são abertas todas as atividades avaliativas. Então, preste atenção, porque você tem só esse mês para fazer as atividades. Se você vai lá para setembro, já no dia 3/9, é o fechamento dessa primeira atividade, que é o fórum, e da segunda, que é a atividade aberta. No dia 10/9 já é o fechamento da atividade de unidade 2, que é as questões de múltipla escolha, e a 4 também, que é outra 10 questões de múltipla escolha. Então, você tem ali um tempo de um mês para fazer todas essas atividades. Aí já no dia 13/9 vai iniciar o período da avaliação final, 13 até o dia 20. Você tem que fazer a sua avaliação final, que vale 5,5 pontos sobre todo o conteúdo. Depois disso, então, só o período de recuperação começa lá no dia 25/9 até 27/9. Então, lá no início de outubro, dia 4, já encerrou tudo. Se você bobear, não fizer as atividades, não tem o que fazer, né? E para os estudantes que muitas vezes ficam pedindo no fórum dúvidas porque não tiraram, não fizeram a prova final, tem algumas observações no final que eu coloquei ali. A avaliação da recuperação ficará disponível para o estudante com média final entre 3,5 e 7,74. Então, se você tirou menos de 3,5, você não vai fazer a prova final, sinal que você não se dedicou, não estudou e quer arriscar fazer uma prova final para tirar nota. Então, você não vai fazer. Se você tirou 6,74, não arredonda para 7. Se tivesse tirado 6,75, dava para arredondar. Então, entre 3,5 e 6,74, você pode fazer a prova final sobre todo o conteúdo, a prova de recuperação, aliás, sobre todo o conteúdo, para ver a média que você consegue e atingir a média 7, que seria de aprovação. Então, eu espero que com essa pequena introdução eu tenha explicado rapidamente o plano de ensino com as atividades, os critérios e o que a gente espera do estudante para ter um aprendizado significativo nessa disciplina de Cristologia e Soteriologia. Eu agradeço a sua atenção e desejo um bom estudo e até a próxima. Um abraço para todos.